Tenho certeza que tem uma palavra de Deus para a nossa vida, amém? Vamos receber o servo do Senhor com alegria, com as palmas, amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Por gentileza, se você puder, pega a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 6. Enquanto isso, quero desde já agradecer a Deus por mais um dia e poder estar na sua presença. Hoje, ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. Também desejo boas-vindas aos nossos irmãos internautas. Tem alguém aqui no nosso meio que está nos visitando, seja pela primeira, segunda vez, manifeste assim com as suas mãos. Tem algum visitante no nosso meio? Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe a nossa irmã diaconisa Gleice pela condução do culto, no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 6, o versículo 67 e o versículo 68. Eu tenho uma mensagem para entregar para a igreja nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele não errou o endereço, selecionou as pessoas certas para ouvir a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67. Deus abençoe a vida do evangelista Adilson. Deus abençoe a todos os irmãos ministros do Senhor. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Em outras traduções, essa declaração de Pedro, ela está mais familiarizada conosco. Em algumas traduções diz: para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Você pode repetir comigo? Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Para onde? Mais forte que você pode. Para onde? Pois só tens a palavra de vida eterna. Tome o seu assento, se você puder, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais alto, mais forte. A Ele a honra, a Ele a glória. Meus queridos e amados irmãos, por gentileza, me empreste um pouco dos seus ouvidos e um pouco da sua atenção para algo que Deus tem a nos revelar nessa manhã. Quando nós lemos o Evangelho de João, logo nós entendemos que esse evangelista, ele vai se diferenciar dos outros 3 evangelhos. Existem particularidades que nós só encontraremos no Evangelho de João. Enquanto Mateus descreve o rei e o seu reino para os judeus, Marcos apresenta o servo para os romanos, Lucas mostra o filho do homem para os gentios, João, ele apresenta o Deus que passa a habitar entre nós na pessoa de Cristo. Esse evangelista, ele vai nos apresentar um Deus que agora
passa a habitar entre os homens. Eu disse que esse evangelho, o evangelho de João, se difere dos outros 3 evangelistas, pois enquanto Mateus, Marcos e Lucas focam as parábolas de Cristo e os seus milagres, o evangelista João, ele vai nos direcionar para perto de Jesus. E quando eu digo que João, ele nos leva para perto de Jesus, é justamente pela preocupação de que Deus tem com a sua ovelha perdida. Pois quando nós lemos as páginas do Antigo Testamento, a sensação que temos é que Deus está distante do homem. Aliás, a descrição do Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus é chamá-lo de El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso. E de fato, Deus é poderoso. Deus é o Senhor dos exércitos. Mas existe uma distância entre Deus e a sua criatura no Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento Deus precisava sanar e encurtar essa distância. Acreditamos que Deus, ao olhar para a terra no Antigo Testamento, não entendia da razão ou do porquê do sofrimento humano. E hoje nós entendemos que o sofrimento humano, que as lágrimas, que as dores, que as tragédias são resultados das nossas escolhas ou das nossas más escolhas. Também acreditamos que todas as mazelas humanas estão concentradas no pecado, nos nossos pecados. E é sim o pecado que nos afasta de Deus. Mas no caso do Antigo Testamento era a religião que afastava Deus dos homens. E é importante que se diga que esse afastamento, essa distância entre Deus e os homens no Antigo Testamento não foi provocada por Deus, mas foi provocada por uma religiosidade engessada, equivocada, que mais afastava os homens da pessoa de Deus do que nos apresentar Deus como um Deus pessoal, um Deus mais perto. E quando Cristo decide descer, perfurar essa atmosfera terrena e habitar entre nós, flutuando no ventre de uma virgem, vem João nos apresentando esse propósito de que Deus agora está perto. Só para vocês terem uma ideia, é no Evangelho de João que Cristo, quando ele se relaciona com o Pai, a primeira coisa que Jesus tem a dizer para Deus é chamá-lo ele de Pai. Você vai ver no capítulo 17 de João, por exemplo, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. E olha que coisa fantástica. Não há algo tão mais pessoal, não há relacionamento tão mais pessoal, mais íntimo do que a figura de um pai. Quando nós olhamos para a figura de um pai, logo nós entendemos que trata-se de uma pessoa perto, um protetor, o nosso abrigo, a nossa fonte segura. E Jesus tem essa preocupação, porque enquanto ele está andando pelas ruas de Jerusalém, ele encontra o pecado afastando os homens de Deus, as mazelas, a religião maltratando a fé daqueles que deveriam estar perto. E é por isso que Jesus gosta dessas pessoas marginalizadas, dessas pessoas que estão à margem da sociedade, excluídas pela liderança religiosa, pelos ricos, pelos poderosos. E é por isso que você vai ver Cristo andando no meio dos mendigos, moradores de rua, prostitutas, pessoas que eram descartáveis da sociedade judaica. E estes, quando estão perto de Jesus, Jesus tem a preocupação de fazê-los entender que Ele e o Pai somos um, que agora eles não são mais órfãos, eles têm um Pai. E quando nós falamos de Pai, como eu disse, falamos a figura protetora. Jesus estava dizendo que agora Deus está perto. E não há mais uma notícia tão confortante para um relacionamento que está quebrado do que
a sensação de que Deus agora está perto. A gente precisa entender que Deus, não é um Deus tirano que está com um chicote na mão, esperando você errar para cada vez que você cair, Ele machucar as suas costas com os seus castigos. Não, muito pelo contrário. Cada vez que nós caímos, Deus é aquele Pai que nos segura no colo, nos abraça e diz: eu estou contigo. Você errou e precisa de um tempo de disciplina, e as consequências é a maior disciplina que um ser humano pode absorver diante das suas más escolhas. Mas o abraço do Pai nunca vai faltar. A gente precisa entender como igreja que nós temos um Pai. E o Pai, Ele está presente independente das suas condições, sejam físicas, sejam espirituais, sejam emocionais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 15, que Ele, Deus, não nos deu um espírito de temor, de um espírito de órfão. Pelo contrário, Paulo vai dizer que Ele nos deu um espírito por adoção. E agora, adotados por Deus, nós podemos olhar para Ele e dizer: Abba, Pai. Palavra grega que expressa a ideia de uma criança que, quando quer chamar a atenção do seu pai, a primeira reação dela é levantar os braços e dizer: papai. Eu tenho uma criança de 2 anos em casa. Ela é muito apegada a mim. Quando ela quer chamar a atenção, a primeira coisa que a Laurinha faz é: papai. Ô pai. A gente não é órfão. Nós não somos um aborto da natureza. Você não está aqui por estar. Você está aqui porque você tem um pai. E quer uma boa notícia para você: quando você não aguenta mais, quando as dores foram maiores do que a sua fé, quando a turbulência atingiu o teu barquinho, você pode fazer como uma criança judaica: levante as suas 2 mãos. Você pode fazer como uma criança e dizer: papai. Não, você pode dizer isso: papai. Diga mais alto: papai. É quando nós não aguentamos mais que o papai nos vem, segura no nosso colo e te diz para mim, para você: eu sou seu pai, e como seu pai eu te protejo. Isso me faz lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela por 12 anos sofre de um mal ininterrupto. Dentro do local, dentro daquele lugar onde ela está excluída da sociedade, ela não pode receber a visita dos seus pais, ela não pode receber ou ter contato com ninguém, ela tem que viver excluída com gente que está moribunda ao redor dela. 12 anos com alguém ou com as pessoas dizendo para ela que ela era suja, que ela era imunda. Mas no dia que ela ouviu falar de que há um homem em Jerusalém que está tocando as pessoas e curando de todo mal, a Bíblia diz que ela dá um jeito de maquiar o seu problema e vai até o encontro de Jesus, toca na sua orla e Jesus para como um pai. Jesus olha para trás e diz: quem me tocou? Ela tremendo, assustada e com medo, ela bate no peito e diz: eu que te toquei. Jesus olha para ela e diz assim: filha, a sua fé te salvou, vá em paz. Aquela palavra mudou tudo na vida daquela mulher. Porque você passar 12 anos na sua vida com alguém dizendo que você não tem jeito, com alguém dizendo que você é imunda, que você agora não presta para nada. Mas quando uma pessoa que vai contrariar tudo aquilo que as pessoas estão dizendo em relação a nós, parar e te ouvir dizer: eu te toquei, aquela pessoa dispensar uma palavra dizendo: você é minha filha. E olha que coisa fantástica: os homens não podem dar nada para você. As pessoas podem zombar dos teus sentimentos, as pessoas podem maltratar da sua vida, ou até mesmo daquilo que você expressa por carinho e atitudes. Mas há um Deus, há um Pai nesta manhã dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Nós não somos aqueles que estão agora como andadores ou um andarilho sem rumo, sem esperança, mas nós temos a figura de um pai. E o evangelista João, ele tem essa preocupação de nos apresentar um Jesus que apresenta-nos o Pai. Como eu disse,
o evangelista João, ele se difere dos demais evangelistas, porque dentro do seu evangelho, os seus 21 capítulos apresentam particularidades que não se encontram nos outros evangelhos. Por exemplo, só no evangelho de João nós temos a resposta que Moisés não teve diante da sarça ardente no Monte Sinai. Vocês lembram da história? A Bíblia vai dizer que Moisés é atraído por uma luz luminosa de um arbusto que pega fogo, mas que não se consome. É naquele momento em que Deus está se apresentando a Moisés. Jesus está ali representado na figura do anjo. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o grito de clamor do meu povo na terra de Gósen. Eu ouvi e entendi que os seus exatores estão com a mão pesada, escravizando o meu povo. Desce até ele, se apresenta como alguém que foi enviado por um ser que vai libertá-los da terra da escravidão. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés, Moisés olha para Deus, e Moisés pergunta: em nome de quem eu vou ser enviado para libertá-los? Deus responde a Moisés dizendo assim: diga para eles que o eu sou está te enviando para libertá-los. Só que Moisés nasceu na cultura egípcia. A Bíblia vai dizer que ele foi criado em toda a ciência do Egito, portanto ele sabe da cultura egípcia. Moisés entende que na cultura egípcia o mar é um deus, um boi é um deus, a mosca é um deus, o sol é um deus, a lua é um deus. E ele entende que se ele for descer da terra do Egito, onde está um povo hebreu concentrado, que aprendeu a cultura dele e se apresentar como um eu sou, um Deus que se chama o eu sou, eles não entenderiam, eles entendiam que seria apenas mais um Deus. Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu sou quem? Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar o meu RG, e esse RG vai fazer o povo entender com quem eles estão falando. Diga para o povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está enviando para falar com eles. Agora, Moisés, eles não entendem quem é o eu sou, mas o Deus de Abraão eles entendem. Eles sabem que o Deus de Abraão não falha. Eles sabem que o Deus de Abraão faz promessa e cumpre. Eles sabem que o Deus de Abraão é o Deus que é aquele que vai trazer à existência aquilo que não existe. Ah, Moisés, diga para eles que o Deus da provisão na pessoa de Isaac vai trazer a provisão da onde eles menos imaginam. Diga, Moisés, que o Deus de Jacó, aquele que transformou no Val de Jaboque, tem poder para mudar o cenário deles. Mas Moisés morreu sem entender quem é o eu sou. Aí vem João, inspirado pelo Espírito Santo, trazer a resposta que Moisés morreu sem entender. Pois só no Evangelho de João, esse evangelista vai dizer que Jesus, diante da sepultura de Lázaro, vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, olha o detalhe, ainda estando morto, viverá. Esse eu sou que o evangelista João está apresentando para nós no capítulo 11 é extraordinário, porque se você prestar bem atenção, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, estando a ele ainda morto. Não entendeu? Deixa eu explicar. Esse eu sou está dizendo o seguinte: eu sou aquele que tem poder para revivificar ou trazer vida a uma fé morta. Você pode estar morto, mas se você crer, eu torno a ele a vir à existência. Era como se Jesus estivesse dizendo: creia, acredite até o último instante da sua vida. Mesmo estando morto, acredite, porque mesmo estando morto, acreditando, eu trago à existência aquilo que não existe. O eu sou está dizendo: eu sou
e quem passar por mim encontrará pastagens. O evangelista João está dizendo: todos os caminhos podem levar a caminho de desastre, mas se você entrar pelo caminho da porta, Jesus está dizendo: eu sou a porta, e quem passar por mim encontrará pastagens. Só no evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Olha que fantástico. O evangelista João vai dizer que Jesus, proferindo as palavras para os seus discípulos, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Era como se Jesus estivesse dizendo: você conviveu com muitos mercenários, teve muita gente que frustrou a tua fé, mas eu sou o bom pastor. Só no evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Era como se Jesus estivesse dizendo: o pão que te alimenta pode fazer até você ter fome novamente, mas daquilo que eu te apresentar, jamais você terá fome. Moisés morreu sem entender, mas o evangelista João vem explicando quem eu sou. Eu não sei se você já percebeu que no evangelho de João, Jesus tem um prazer de se encontrar com quem ficou esquecido. Dentro dos relacionamentos humanos, e por que não dizer familiar, às vezes, ou melhor, muitas vezes, nós nos acabamos ficando ou estamos escondidos e esquecidos. É comum as pessoas se esquecerem de nós. É comum você ajudar, se entregar e ajudar uma pessoa, até mesmo ela crescer, e quando ela está bem ou estiver bem, olhar para você e fazer como, ou ter você como desconhecido. É comum você muitas vezes ajudar, mas na hora da conquista, da vitória, de levantar o troféu, você ser esquecido e deixado para trás. Mas o evangelista João vem provando que Jesus é o contrário. Enquanto os homens esquecem, aí vem Jesus e te abraça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem perder tudo nessa vida. Ouça isso aqui, igreja. Vocês podem perder tudo nessa vida, mas a única coisa que vocês não podem perder é a esperança no Filho de Deus. João nos prova que Jesus não esquece de nós. De que forma? Já percebeu que nos relatos do evangelista João, Jesus vai em conta daqueles que foram deixados para trás? Eu vou te dar alguns exemplos. A Bíblia vai dizer em João capítulo 4 que Jesus se despede dos seus discípulos e vai para o poço de Jacó ao meio-dia. No poço de Jacó vem uma mulher com um cântaro de água na mão. Qual é o problema de vir, descer e tirar água com pote do poço? Nenhum. O problema é que não era comum aquele horário. O costume feminino era tirar a água do poço, só que era no horário da tarde, quando o sol e a temperatura baixam. Só que ela veio ao meio-dia, na alta temperatura do dia. Jesus vai ter um encontro com ela sós. Aquela mulher tem um problema. E qual é o problema daquela mulher? É aquela pessoa que tenta acertar, mas acaba errando. De que forma? Jesus pergunta para ela: quantos maridos você esteve? Ou aonde está o seu marido? Ela responde: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, porque você teve 5 casamentos, e o 6º é amante. Mas aí alguém poderia criticar a mulher samaritana, dizendo uma mulher, chamando ela de adúltera, chamando ela de alguém que se envolve com homens que não deveriam se relacionar. Mas nós não estávamos lá no primeiro casamento dela. Nós não estávamos lá no segundo casamento dela. E há uma particularidade de Cristo encontrá-la na beira do poço de Jacó ao meio-dia, porque no horário da tarde, quando ela descia junto com as outras mulheres, ela era discriminada, ela era apontada,
E quando ela cansa de ser julgada, ela vai no horário em que ninguém vai. E é aí que Jesus encontra com ela. Se eu te der dessa água, você nunca mais vai tornar a ter sede. Jesus vai ensinar para ela que a adoração não é nem em Jerusalém e nem em Israel. A adoração aonde o adorador estiver. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela é curada, é sarada dos dedos indicadores, da pressão da vida, das suas más escolhas. Ela deixa o pote nos pés de Jesus e vai até Samaria falar que encontrou o Messias. Jesus cura ela e o torna missionária. Só no Evangelho de João, Jesus está passeando nas ruas de Jerusalém. Tem um doutor da lei ensinando a liderança religiosa dentro da sinagoga. Nas ruas de Jerusalém, na porta da sinagoga, Jesus vai pregando para os discípulos: se a vossa fé não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. A Bíblia vai dizer que aquele doutor da lei escuta aquilo. Cria-se um desejo naquele doutor da lei de conhecer Jesus. Seu nome, Nicodemos. Ele tira a capa de lado, porque dentro daquela cultura, o líder da sinagoga era escolhido pelos seus pares. E o líder colocava-se uma capa como se fosse uma capa de juiz, uma tola. Mas como ele queria se encontrar com Jesus, ele não poderia se encontrar com aquela capa, porque a capa o denunciava como líder da sinagoga. E se ele fosse se encontrar com Cristo de dia, ele poderia desagradar quem escolheu para o cargo. É por isso que ele escolhe a noite. Ele espera a noite chegar, tira a sua capa, ele tira aquilo que os homens deram para ele e vai encontrar com Jesus na casa dele em Cafarnaum. Jesus está tão bate-papo, tão pessoal com Nicodemos, que a conversa se estende sobre ser guiado. Nicodemos se apresenta a Jesus e diz: o que é necessário nascer de novo? Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, deixa eu te ensinar uma coisa. O vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus está colocando na fé de Nicodemos que quem é nascido do Espírito não anda por opinião dos outros, não anda por achismos. Quem é guiado pelo Espírito Santo é guiado pelo vento. Se fizermos uma pesquisa de toda a igreja, nós encontraremos várias explicações para os fracassos. Aliás, nós somos a geração mais triste do Evangelho de todos os tempos. E essa tristeza não está em Cristo. A razão da tristeza não está em Cristo. A razão da tristeza é porque fizemos escolhas, e as escolhas que fizemos não preencheram as nossas expectativas. E aí isso vai atingir o teu coração, vai atingir a tua adoração, vai atingir a tua essência. Você vai deixar de ser aquele adorador. E é por isso que vivemos uma geração tão triste. E é por isso que precisamos nos encontrar com Ele de vez em quando, para ouvir da boca dele e dizer: olha, você foi guiado pelas suas escolhas, mas quem, levanta a mão, levanta, quem é nascido do Espírito, olha só, o vento assopra onde quer. A gente precisa identificar qual é a direção do vento. Só no Evangelho de João, eu estou na introdução, tá, gente? Só no Evangelho de João nós vamos encontrar Jesus na beira da praia. De repente uma multidão, escute isso aqui. De repente uma multidão vem com uma mulher nua na frente. O texto vai dizer, João 8, que ela foi pega no ato do adultério, portanto ela não estava vestida. Nua na frente dos seus acusadores. Aquela multidão apresenta aquela mulher diante de Jesus, olha para ele e diz assim: a lei manda matar, e tu o que dizes?
Tanta lei matando o crente, tanta regra que vem aprisionando a tua adoração, tanta lei imposta que te impede de ser um adorador. Aí vem Jesus, olha para aqueles homens e diz assim: quem não tem pecado? Você não entendeu a profundidade? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Vocês estão cheios de leis, de regras, de religiosidade, mas enquanto vocês estão exercendo, aspirando religiosidade, eu venho com aqueles, ou eu venho em encontro daqueles que são vítimas das suas regras, vítimas das suas transgressões. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo sai porque todo mundo tem alguma coisa para esconder, mas quando ele está sozinho com aquela mulher, ele não condena, ele não exige nenhuma regra, nenhuma lei daquela mulher. Apenas o mestre diz: vá e não peques mais. Só no Evangelho de João tem uma família enlutada. Jesus olha para aquela família e diz assim: aonde colocar o meu amigo? Levaram até o cemitério. Jesus olha para a família e para os amigos e diz assim para eles: removam a pedra. Quando remover a pedra, na porta da sepultura, Jesus vai ter encontro pessoal com quem foi dado como morto. Eu vou dizer de novo: Jesus vai ter um encontro pessoal com quem foi dado morto. Eu vou dizer a terceira vez: Jesus vai ter um encontro pessoal com quem foi dado morto. Alguém disse para Jesus: seu amigo morreu. Mas dentro da ótica de Cristo, meu amigo não morreu, meu amigo apenas está dormindo. Quanta gente nos dão como morto? Talvez você que entrou por essas portas, em algum momento da sua vida foi dada como morta, mas Jesus te encontrou na porta da sepultura, olhou para você todo enrolado, todo enfaixado e diz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Labaxei caladas, arabadai. A Bíblia descreve que Lázaro, ele sai da sepultura todo enfaixado. Jesus disse para ele sair para fora, mas não tirou as faixas dele. Eu fico imaginando Lázaro saindo da sepultura, Jesus na porta, Lázaro todo enfaixado, pulando. Era comum nos embalsamentos embalsamar o corpo com lençol e o rosto com outro lençol. Lázaro, ele está atado com um lençol, e um segundo lençol tapava os seus olhos. Mas quando a voz disse: Lázaro, vem para fora, ele identificou a direção da voz e foi até o local onde Jesus estava, mesmo não enxergando. Todo enfaixado e sem enxergar, mas identificou a direção da voz. Quando ele chega diante de Jesus, olha para cá. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus dá ordem: desamarra e deixa ir. Sabe qual é a lição que eu aprendo desse encontro pessoal de Jesus com Lázaro na sepultura? Olha para cá. Se Lázaro, não enxergando e todo amarrado, conseguiu ir até o encontro de Jesus, imagina o que Jesus fez com ele depois que Jesus mandou desamarrá-lo. Diga para quem está perto de você: a ordem para desamarrar. Não, você ainda não tomou café igual eu. Diga para quem está perto de você: a ordem para desamarrar. Se desamarrado ele chegou até Jesus, imagine quando Jesus desamarrar o que está preso. Se amarrado ele chegou e ouviu a voz do mestre, imagine
quando Jesus dizer para você: vem para fora, e eu desamarro o que está amarrado na tua vida. Sabe para onde Lázaro foi depois que Jesus desamarrou? Para a sinagoga. Olha a cena. Eu fico imaginando que aquela sinagoga naquele dia estava lotada. A sinagoga era um recipiente, era um espaço oval, em forma de oval. A plateia sentava nos degraus, e o líder, o principal da sinagoga, abria a Torá em cima de uma pedra que era uma espécie de púlpito, e lia a Torá para aqueles que estavam na sinagoga. Eu fico imaginando que naquele dia chega o escriba, o chefe da sinagoga, e vai ler a Torá diante da plateia. De repente a porta é aberta. Ele está lendo a Torá, a plateia está ouvindo a leitura, mas a porta é aberta. Quando então eu fico imaginando que o líder da sinagoga levanta os olhos e olha para aquele homem entrando pela porta. Não é possível. A plateia fica atônica. Alguém diz: mas esse não estava morto? Mas não foi esse que enterramos? Não foi esse que cheirava mal? Eu fico imaginando Lázaro entrando na sinagoga, gente, cabeça erguida. Escriba, deixa eu contar o meu testemunho. Eu fiquei doente. Meu amigo não pôde me visitar. Meu amigo curava. Meu amigo se chama Jesus Cristo. Ele contando o testemunho. A Bíblia não diz, mas eu tento imaginar. E um dia eu fiquei doente, fiquei em estado gravíssimo. Ele não pôde me visitar até que eu acabei morrendo. Mas eu estava morto, mas a minha alma ainda estava perto do corpo. Porque eu acreditava, porque havia uma palavra que ele havia dito quando eu estava com vida, dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. Seu escriba, eu estava na sepultura, estava dentro do caixão, eu estava morto, mas ainda eu estava crendo. Eu estava sem vida, o meu corpo não tinha vida, meu corpo não respirava, mas algo dentro de mim, dentro daquele corpo dizia: espere mais um pouquinho, porque ele disse: ainda que crê em mim, ainda estando vivo, ainda que crê em mim estando morto, certamente eu tornarei a vida. Mas enquanto a morte não veio me levar, eu fiquei acreditando. Eu acreditei. A morte, o espírito da morte estava vindo me buscar, mas eu acreditava. Ele disse que se eu crer, ainda estando morto, eu tornarei a vida. De repente, seu escriba, eu ouvi a voz do meu amigo na porta da sepultura. A voz dizia: Lázaro, Lázaro, vem para fora. E eu saí, seu escriba, todo amarrado, todo enfaixado. E ele disse: deu a ordem, desamarram, deixai-o ir. E quando eu saí sem as cordas ou as algemas que me prendiam, a primeira coisa que eu fiz é vir na sinagoga. Eu entrei aqui na sinagoga e eu vou contar o meu testemunho na sinagoga. Levanta a mão. Chegará o tempo em que você contará o seu testemunho. Chegará o tempo em que você vai celebrar com Deus. Chegará o tempo em que Cristo vai dar um passo nessa tua dor. Vai chegar no tempo que Cristo vai parar com a morte que quer roubar a tua fé. E você vai fazer como Lázaro, entrar na sinagoga. Diga para quem está perto de você: eu estou vivo. Ah, não. Segura na mão de alguém, perto de alguém que você esteja. Segura na mão dela e diga: você está viva. Abaixeira, bacalabassúrias. Você está viva. Uma outra particularidade que nos chama a atenção no Evangelho de João é que por onde Jesus passava, Jesus era cercado por uma multidão. Escute isso aqui.
cercado por uma multidão. Essa multidão tinha 3 grupos dentro dela. O primeiro grupo, o grupo dos famintos. Esse grupo era o grupo que cercava Jesus, esperando o culto acabar, para terem os seus estômagos forrados por pão, por peixe e pelos alimentos que Jesus multiplicava. O segundo grupo que cercava Jesus, essa multidão que cercava Jesus, o segundo grupo era o grupo dos críticos. Se tinha o grupo dos famintos, também tinha aqueles que vieram ou que se aproximavam de Jesus para criticá-lo. Esse era formado pela elite religiosa que cercava Jesus para censurá-lo. Contudo, eles estavam ali como curiosos. Mas há um terceiro grupo. Dentre essa multidão tinha um terceiro grupo, que era o grupo dos discípulos. Ouça, além dos 12 discípulos, havia uma multidão disposta a aprender e a servir ao reino de Jesus. Como de costume no Evangelho de João, Jesus está cercado pelo povo, pelos famintos, pelos críticos e pelos discípulos. Quando começa o capítulo 6 do seu Evangelho, Jesus ele vai discursar sobre o paralelo entre o maná que caiu do céu no deserto e o pão vivo que desceu do céu, que era ele. Jesus ensina sobre vida eterna e a prática de uma vida de fé a partir do princípio de participar do seu corpo e do seu sangue. Jesus ele vai dizer no capítulo 6: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando Jesus confronta a religiosidade com o verdadeiro sentido do pão do céu, a multidão dos famintos que querem os seus problemas pessoais resolvidos por Jesus, e a multidão dos curiosos viram as costas para Jesus. Jesus fica com a multidão dos discípulos e também com os 12. E é quando Jesus pergunta: vocês também querem se retirar? Aqui eu começo a pregar. Pedro responde dizendo: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Eu não sei se você já percebeu que Pedro é aquele personagem bíblico das declarações polêmicas. E outras vezes ele faz declarações de fé. Pedro, ele é o autor da frase polêmica na despedida de Jesus. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: eu estarei contigo até a morte. Mas na hora da prisão no jardim, é o primeiro a fugir. Pedro é aquele que vai dizer que em hipótese nenhuma negaria a Jesus, mas diante de 3 funcionários do templo, diz não conhecer Jesus e ainda jura por Deus não conhecê-lo. Pedro é aquele que vai responder a Jesus diante da pergunta do mestre sobre o que os homens estão dizendo acerca dele. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ele que vai decepar a orelha de Malco sem a autorização de Jesus. Pedro é aquele que faz declarações polêmicas, mas também é aquele que faz declarações de fé. E essa declaração de Pedro, para onde iremos nós, é uma declaração de fé que eu gostaria de aplicar 4 princípios para a igreja de hoje. Existem nessa declaração de Pedro, para onde iremos nós, 4 verdades espirituais. A primeira delas, a primeira verdade do texto que nós lemos no início da pregação. Ouça, não dá para fugir quando Jesus está falando. Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Ele vai dizer isso depois de uma mensagem que Jesus acabou de pregar. E ele autodeclara-se dizendo: para onde iremos nós? Sabe o que podemos aprender? Aqui ó, não dá para fugir quando Jesus está falando com você. Em outras palavras, Pedro está dizendo:
Não dá para fugir quando o Filho do Homem está falando. Pedro está nos alertando contra as rotas de fuga que tomamos quando Jesus está a nos falar. É comum, ouça isso aqui, é comum escolhermos a rota da fuga quando a nossa fé não alcança os padrões divinos. E pasmem, para alguns, fugir é o caminho mais próximo quando não se quer assumir os riscos de uma fé. Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está nos ensinando a não tomar o caminho da fuga. E quer saber mais? Nós, a grande maioria de nós, escolhemos a fuga quando Jesus está falando. Eu vou te dar alguns exemplos. Biblicamente falando, fugir não é a única escolha de um escolhido. Eu quero dizer para você uma frase que é repetida diversas vezes: o escolhido não tem escolha. Diga para quem está perto de você: o escolhido não tem escolha. Olha que exemplo que a Bíblia vai nos mostrar. A Bíblia vai dizer que Agar e o seu filho estavam com sede. Eles estavam com sede porque fugiram da casa de Abrão. Água era tudo que os dois, mãe e filho, queriam. Mas o medo do deserto dopou as emoções de Agar, ao ponto dela não enxergar o poço de água diante dos seus olhos. Agora escute uma coisa. Na verdade, Deus não mandou Agar abrir o poço. Deus olha para Agar, que está com sede, o seu filho também, e o medo dopou a fé dos dois. Deus vai aparecer na pessoa de um anjo e vai dizer para Agar: Agar, abre os olhos. Vou dizer de novo: Agar, abre os olhos. Quando ela abre os olhos, ela encontra o poço na frente dela. Deus não mandou abrir o poço já estava aberto. Deus mandou Agar abrir. José, marido de Maria, fugiu, deixando a sua esposa grávida de Jesus. Mas o anjo não permitiu que ele seguisse com o plano de fuga. Escute isso aqui: se José não ouvisse a voz do anjo Gabriel, ele perderia a honra de ser o pai humano do Emanuel. Diga para quem está perto de você: e se você tivesse ficado? Diga mais uma vez: e se você tivesse ficado ao invés de fugir? Abaixei, calagarabas. Ouça alguns conselhos, igreja. Não fuja quando a situação está pedindo para você ficar. Não se esconda quando Deus estiver falando. Se há uma força poderosa na voz de Deus, é de te encontrar nos seus esconderijos. Eu vou dizer de novo: não dá para fugir quando Jesus está falando. Pedro declara: para onde iremos? Quem tem certeza para onde está indo, não pode fazer a escolha de fugir diante da voz do mestre. Para onde iremos nós? Ei, aqui ó, olhe para mim. Nós não podemos fugir. Não tem esconderijo que Jesus não te encontre.
O salmista Davi vai cantar no Salmo 139: se eu fizer a minha cama no céu, ali o Senhor vai me encontrar. Se eu subir aos céus, o Senhor me encontra. Posso estar escondido, mas os olhos daquele que tem chama de fogo te encontram. Não tem como fugir. Aqui ó, dentro da palavra de Deus, eu não posso ser considerado um ex. Não existe ex para um escolhido. Você pode fugir um ano. Isso aqui é profético, viu? Eu estou profetizando. Você pode fugir um ano. Você pode fugir uma década. Mas enquanto Deus não cumpriu o propósito que Ele elaborou para a sua vida, você vai continuar fugindo e vai dar de cara com a parede. Existe uma voz que falou contigo lá. E essa voz, ela não perdeu efeito. Olha o que Pedro está dizendo: para onde iremos nós? Quer aprender o segundo princípio nessa declaração? Quando Pedro declara para onde iremos nós, era como se ele estivesse dizendo para cada um de nós: não dá para retroceder quando Jesus está falando. Se não dá para fugir quando Jesus está falando, também não dá para correr para trás quando Jesus está falando. Você não tem, aqui ó, você está cercado. Existe um jardim que te cerca. Salomão vai dizer no livro de Cantares que nós somos o jardim fechado. Você está dentro do jardim de Deus. Levanta sua mão direita aos céus. Dentro desse jardim, a sua família está protegida. Dentro desse jardim, o seu casamento está protegido. Dentro desse jardim, os teus relacionamentos estão protegidos. Dentro desse jardim, a sua fé está sendo protegida. Dentro desse jardim, existe um jardineiro que te cuida, que rega essa planta. Essa planta, ela não vai ser arrancada. Há esperança para uma planta, ainda que ela seja cortada. Ao cheiro das águas brotará uma planta, e ela vai crescer e se tornará uma árvore. Dentro desse jardim, Jesus poda esta árvore, cuida de você, trata de você. Jesus está dizendo: não dá para fugir quando você está cercado pelo meu jardim. Se for para trás eu te encontro, se for para frente eu te encontro, se for para o lado eu te encontro. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Pedro está dizendo para Jesus que não dá para voltar a ser pescador depois da pregação do Filho do Homem. Para onde iremos nós? Interessante que dias depois, Pedro vai experimentar o que acabou de declarar. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou, ele sai chorando do pátio dos sacerdotes. Quando Jesus foi morto, crucificado, Pedro foi tomado de uma tristeza profunda e decidiu voltar à pescaria. Tudo que sai da sua boca vai para os anais da história. Pedro disse: para onde iremos nós? Mas no dia que ele negou e a tristeza tomou conta do seu coração, ele voltou à pescaria. Quando ele está pescando, Jesus morre, ressuscita e vai para a beira da praia. Faz um churrasco, está assando peixe, aqui ó,
assando peixe, tomando mel, esperando o Pedro voltar da praia. Era Pedro voltando à pescaria e Jesus na beira da praia assando peixe, esperando ele voltar. Quando Pedro volta, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Ô Pedro, tu me ama mais do que esses? Pedro, não se esqueça que foi você que disse que não tem para onde fugir quando eu estou falando. Chegamos em um estado que não dá mais para voltar. Mesmo que se você conseguir voltar, você não consegue. Aqui, quem nunca pensou em parar? Seja sincero. Quem nunca pode dizer assim: eu nunca quis parar? Não há nenhum debaixo desse teto. Mas a pergunta que não cala é: você conseguiu? Você consegue largar aquilo que Deus plantou dentro de você? Não consegue. E olha que se for dar uma olhada no teu histórico, aí tem história para contar. Aí tem tanto fator que poderia fazer você parar, mas você não conseguiu. É como Jeremias, arde no peito. Um dia Moisés encurralado diante do Mar Vermelho, e o exército de Faraó vai olhar para Deus e dizer: Deus, e agora? Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão, Moisés? O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Toca no mar e diga, aqui ó, e diga ao povo que marche. No exército, no pelotão de frente, você nunca vai ver um exército marchando para trás. Aqui ó, se você quiser parar e voltar, é uma escolha sua. Só que eu tenho o dever de te alertar o seguinte: se você quiser parar hoje e voltar, você vai ter que percorrer todos os caminhos, enfrentar todos os sentimentos, enfrentar todas as lutas que você enfrentou para chegar. E se você voltar e por um acaso bater saudade de voltar aonde você está, você vai ter que percorrer todo o caminho de volta, enfrentar todas as lutas de novo, sentir todos os sentimentos ruins de novo, até chegar aonde está e dar continuidade. A pergunta que eu faço é: qual o caminho mais perto? Voltar para trás ou continuar aí para frente? Responde aí, Felipe. Segure na mão quem está perto de você. Diga para ele: só há um caminho aí, é para frente. Aperta a mão dele, aperta até para ele acordar nessa manhã. Diga para ele: não dá mais para voltar. Diga: é para frente que se marcha. Abadai, calado, sarabadai. E calada, charabas. Pedro está dizendo: não há direcionamento melhor do que a tua palavra. Só tu tem a palavra de vida eterna. Pedro está nos ensinando a andar por escolhas próprias. Pedro está dizendo: só tu tem a palavra de direcionamento. Pedro, quando ele declara para onde iremos nós, ele está dizendo o seguinte: nós não devemos praticar o exercício da dúvida. Aqui ó, se o diabo é o pai da mentira, a dúvida é a sua irmã mais nova. Como assim? Dentro de um relacionamento com Deus,
não há espaço para dúvidas. Ouça, eu encerro essa mensagem nesta manhã. Ouça, Deus não trabalha com dúvidas. Se existe alguma dúvida pairando sobre o teu coração, Deus não está nesse negócio. Deus não está nessa escolha que você está prestes a fazer. Quando é de Deus, segure na mão de alguém que estamos terminando. Diga para ele, diga para ela: quando é de Deus, nós temos paz. Quando Deus está na frente, Deus traz paz à nossa alma. Quando Deus está na frente, Deus está assinando embaixo. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Por gentileza, se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Porque nessa manhã nós vamos fazer uma declaração de fé para Cristo. Por gentileza, nós vamos adorar a Deus. Eu gostaria que você segurasse na mão de alguém que está perto de você. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos, segurando na mão desse irmão que está perto de você. Para onde iremos nós? Não dá para fugir quando ele está falando. Não dá para se esconder quando ele está falando. Não existe ex para quem é escolhido. Você não foge porque você está dentro do cercado dele. Enquanto você estiver dentro do cercado dele, ele te alimenta. Ele acalma a tempestade. Ele sara a tua alma. Enquanto você estiver dentro do jardim fechado, Jesus te cura. Com seus olhos fechados, mão segurando na mão desse irmão que está perto de você, eu gostaria que você orasse e adorasse a Deus com a mais sincera devoção. Faça essa declaração. Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Você não consegue fugir. Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Levante a mão dele, levante a mão dela. Mantenha levantada. Para onde iremos nós? Pra onde iremos? Você consegue levantar as suas mãos? Só tu tens a palavra. Mãos levantadas. Você está transmitindo uma mensagem para o Pai que você quer como? Para onde iremos nós? Só tu tens a vida. Coloque as suas duas mãos sobre o teu coração agora. Tu és o pão que Desceu do céu. do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me.
saciar, Jesus. Enche-me. Deus, eu te transbordar. Gostaria de fazer um ato profético essa manhã com vocês. Nós já estamos encerrando. Procure alguém. Não precisa dar abraço, mas eu gostaria que você orasse por ela. Você pode sair do seu lugar e escolher alguém para fazer uma oração. Você pode fazer isso, igreja? Vamos lá, igreja. Você pode fazer isso. A gente não pode ser tão inativo num culto como esse. Isso, escolhe alguém, faça uma oração por ela. Isso. Saia do seu lugar, igreja. Isso. Às vezes a gente tem que parar de ficarmos no nosso mundo e entender que o nosso irmão também precisa de ajuda. Você é uma boca de profeta na vida de alguém. Orando por ela, orando por ele. Espírito Santo, Tu és o Deus que restaura os corações. Olha aí, Senhor, a Tua igreja orando. Espírito de Deus, quebra as cadeias. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pelo poder e efeito da Sua palavra, visita eles agora. Este que está sentado na sua cama, que está sentado no seu sofá, lavando a sua louça, mas está ouvindo essa palavra, visita essa família agora, Espírito Santo. Senhor meu Deus, esses meus irmãos estão aqui porque não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens a palavra de vida eterna. A cada pedido de oração que foi colocado nessa live, a cada pedido de oração que foi colocado em cima dessa mesa, Espírito Santo, renova agora meu irmão, renova agora minha irmã, Senhor. Que o calor do Espírito Santo venha aquecer esta alma que está mergulhada na frieza, que está mergulhada na tristeza. Espírito Santo, traz vida, vida. Para onde iremos nós? Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores
acontecem. Não chega uma hora aonde elas têm. Tome o seu assento. Se você não desistir, é pra mim inspiração, Feche seus olhos. pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Aleluia. Deus tá contando com a gente. Espírito Santo está nesse lugar. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Bota mais forte, igreja. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor. Gostaria de fazer um convite. Tem alguém em nosso meio que gostaria de voltar para Jesus, fazer uma nova aliança com Cristo e ser consolado, ser ajudado, conforme a palavra foi pregada nessa manhã? Não há rota de fuga para quem foi escolhido. Tem alguém em nosso meio que quer fazer uma nova aliança com Cristo? Levante assim as suas mãos. Tem um jovem aqui na frente? Por favor, querido, vem aqui na frente. Um obreiro acompanhe. Temos uma alma aqui que está voltando. Isso. A igreja pode se colocar de pé. Oh glória. A Bíblia diz que a festa nos céus quando o pecador se arrepende. Tem mais alguém em nosso meio que quer fazer o mesmo que o nosso irmão está fazendo? Onde está a segunda pessoa? Se manifesta assim com a sua mão. Aleluia. Se não tem, presbítero Alexandre, diácono Humberto, vamos fazer uma oração por ele. Senhor, igreja, levante as suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a vida desse homem, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, conforme a tua palavra foi pregada nesta manhã. Não há como fugir quando o Senhor está falando. Senhor, que o Senhor venha perdoar os seus pecados e escrever o nome dele no livro da vida. Abençoe o teu filho, a sua família. Escreve uma nova história. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Alguém pega o nome dele, as palmas, louva o nome do Senhor. Irmãos, hoje à noite nós temos o segundo culto da família. Pastor Jaden estará na frente do culto. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Um ótimo domingo a todos. Pai, em nome de Jesus, eu despeço os teus filhos na tua presença. Senhor, leva-nos em paz debaixo das tuas asas. Que a mão do Todo-Poderoso guia, guarde e o proteja de todo mal. Estende assim as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam nessa manhã: beijo no coração, Deus abençoe, ótimo domingo. As palmas, louva a Deus.